Ok, pessoal, beleza? Vamos continuar então aqui com o nosso estudo sobre a flexão do adjetivo, né? Já vimos a flexão de gênero, número, vamos ver agora a última parte da flexão, que é a flexão de grau. O grau do adjetivo, ele vai indicar uma maior ou uma menor intensidade de uma qualidade ou característica que eu vou atribuir a certo substantivo. Então eu vou ter aí 2 graus com relação ao estudo dos adjetivos, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo, por sua vez, ele vai se dividir em 3. Ele pode ser de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Vamos começar pelo grau comparativo de igualdade. Nesse grau, haverá uma comparação entre 2 ou mais seres. O grau comparativo, no geral, ele faz comparação de 2 ou mais seres. E o grau comparativo de igualdade, ele vai equivaler, né, essa qualidade ou essa característica. Então, eu digo dessa maneira. Esse homem é tão rico quanto o irmão. Observem que aqui eu estou fazendo a comparação de 2 seres, que no caso vem ser aqui homem com irmão, e eu faço essa comparação através aqui, ó, do tão, sendo que rico vem ser o meu adjetivo comparado, ok? Então, geralmente, na maior parte das vezes, vocês vão ver essa expressão comparativa de igualdade, né? Aliás, vocês vão ver não só de igualdade, mas também a de inferioridade e superioridade, né? Que é mais do que, menos do que, tão quanto e por aí vai. Vamos agora estudar o grau comparativo de superioridade. A expressão que vai prevalecer aqui, que vai aparecer bastante, é mais rico. Eu digo assim, ó, pegando o mesmo exemplo, vou colocar uma outra cor. Esse homem é mais rico do que o irmão. Se vocês quisessem, vocês podem, a gramática permite fazer a omissão dessa preposição e eu poderia falar só esse homem é mais rico que o irmão, que não teria aí nenhum problema, ok? Então observem aqui que mais uma vez eu faço uma comparação entre 2 seres. E essa comparação agora é de superioridade justamente por causa desse advérbio aqui, ó. Mais do que, no caso, né? Então, lá na igualdade, eu vou usar a expressão assim como, tão, né? Na superioridade, eu vou usar mais do que. E na inferioridade, eu vou usar a expressão menos do que. Então, observem aqui, eu vou colocar bem aqui embaixo. Então, aqui é superioridade e aqui é inferioridade. Então, observem aí. Eu digo, esse homem é menos rico do que o irmão. Vou colocar aqui entre parênteses porque mais uma vez vocês podem fazer a omissão e escreverem esse homem é menos rico que o irmão ou falar esse homem é menos rico que o irmão. Então, mais uma vez, vejam aqui a comparação dos 2 seres.
É isso que faz o grau comparativo. E essa comparação é de inferioridade do primeiro em relação ao segundo. Então basta vocês aí fazerem a memorização das expressões, né? Grau comparativo. O de igualdade vai aparecer a expressão tão quanto, né? Tão que, como, semelhante a, enfim. Vou colocar aqui as reticências porque elas geralmente vêm separadas. A de inferioridade vai aparecer aí a expressão menos do que. E a de superioridade mais do que. Ok? Não tem erro, basta vocês fixarem aí essas expressões que vocês vão conseguir identificar qualquer frase, qualquer frase, oração, sentença, construção, que haja aí, que o adjetivo esteja sendo comparado que uma característica, na verdade, né, esteja sendo comparada para dois seres diferentes, ok? Ok, vamos agora estudar o grau superlativo dos adjetivos. O grau superlativo, ele vai intensificar uma característica especificamente para um único ser em detrimento de outros. Então, é por isso que o nome é esse, né? Superlativo, porque ele vai destacar uma característica para um ser em detrimento dos outros seres. Eu vou ter dois tipos de grau superlativo. Ele vai acontecer de duas maneiras. Eu vou ter o grau superlativo relativo e o grau superlativo absoluto. Então vamos começar aqui pelo grau superlativo relativo. O que é esse grau superlativo relativo? Ele vai relacionar a característica de um ser em relação a outros seres. E aí eu vou ter duas possibilidades de ele acontecer. Eu vou ter o grau superlativo relativo de inferioridade e eu vou ter o grau superlativo relativo de superioridade. Vou colocar para vocês os exemplos. Eu digo assim: esse homem é o menos rico dos irmãos. Então observem aqui que a expressão que vai aparecer quando esse grau estiver sendo destacado é o menos. Observem que tem um destaque, né? Justamente para esse ser em detrimento dos outros. Faltou um S aqui, perdão. E como é que seria então feito o grau superlativo relativo de superioridade? O mais, eu diria assim, ó, esse homem, vou colocar de outra cor, repetindo aqui, né, colocar aqui, esse homem é o mais rico. E aí, continuando o resto da frase, dos irmãos. Então, observem aí que essas duas expressões, o mais e o menos, né, elas fazem parte aí do grau superlativo relativo. Se for de inferioridade, vai ser o menos. Tipo, eu posso falar um outro exemplo para vocês. A aluna é mais esforçada do que o aluno. Eu vou ter aí um grau superlativo relativo de superioridade. De outra maneira, o aluno é menos esforçado do que a aluna. Eu vou ter aí um grau superlativo relativo de inferioridade. É só vocês memorizarem aí as expressões que não tem erro, ok?
Então, enquanto o grau superlativo relativo ele vai fazer essa relação, ele vai relacionar uma característica de um ser em relação a outros seres, o grau superlativo absoluto, o próprio nome já diz, né, ele vai intensificar uma determinada característica de um ser em relação aos outros seres. Então entendam, o grau superlativo em si, ele faz a intensificação da qualidade. O grau superlativo relativo, ele faz uma relação, né? Ele vai relacionar a característica de um ser em relação a outros. O grau superlativo absoluto, ele vai intensificar uma característica de um ser em relação aos outros seres. E o grau comparativo, ele faz comparação, certo? De um ser com outros seres e vice-versa. E aí eu vou ter o grau superlativo absoluto analítico. Esse grau superlativo absoluto analítico, ele vai ser feito com auxílio de um advérbio de intensidade. Então, vocês vão demais, muito. Eu digo assim, ó. Esse homem é muito rico. Vou colocar aqui para vocês o exemplo. Esse homem. Opa. Esse homem é muito rico. Então vejam aqui. Muito é advérbio, né? Eu estou intensificando uma determinada característica de forma absoluta. Se eu poderia colocar essa mesma expressão de uma outra maneira, usando o grau superlativo absoluto. É até bom eu colocar bem aqui que a gente está estudando o grau superlativo absoluto. Então eu vou ter aí o sintético. O sintético, ele vai usar um sufixo, e aí vocês vão ver que as gramáticas, elas vão trazer aí geralmente as gramáticas trazem quadros, né? Porque existem regrinhas para eu usar os sufixos, né? Íssimo, bilíssimo, érrimo. Nem todo mundo vai fazer esse grau superlativo absoluto sintético usando o sufixo íssimo, né? Alguns vão usar císsimo, bilíssimo, érrimo, ok? Então vocês precisarão consultar a tabela na gramática para saber como é que vocês podem fazer aí esse grau. Mas se vocês não souberem numa redação, numa escrita, basta vocês primarem aí por usar, né, o analítico, que o analítico é só vocês colocarem muito. Tipo, aquele rapaz é muito magro, né? Se vocês não soubessem que magro, que o absoluto sintético de magro é magérrimo, poderia colocar muito magro ou magro demais, que aí vocês estariam colocando uma intensificação para esse adjetivo. E aí, usando aqui essa mesma expressão, eu digo assim, ó, esse mesmo exemplo no caso. Esse homem é riquíssimo. Ok? E aí, riquíssimo vai equivaler aí a muito rico, né? Riquíssimo equivale a muito rico. Só que riquíssimo está no grau superlativo absoluto sintético, porque eu tenho aqui o acréscimo ó, de um sufixo. E muito rico está no grau superlativo absoluto analítico. Basicamente essa é a diferença entre eles. O absoluto analítico ele vai usar um advérbio e o absoluto sintético ele vai usar uma expressão, ele vai usar um sufixo, ele vai ter uma derivação sufixal, na verdade. Eu vou colocar aí um sufixo para constituir esse grau.
Eu tenho aqui alguns adjetivos, como por exemplo, alto. Alto eu posso ter altíssimo. Eu posso ter também supremo, sumo, amável. Amável vai ser amabilíssimo. Observem aí que nem todo adjetivo, né? Por isso que vocês vão precisar ver a tabelinha, porque nem todo adjetivo vai fazer sempre essa sufixação com íssimo, né? Aqui eu já tenho, ó, bilíssimo. Um outro exemplo que eu posso colocar aqui para vocês, célebre. Se eu quiser usar o grau superlativo absoluto sintético para célebre, eu vou colocar assim, ó, celebérrimo. E aí, mais uma vez aqui, vocês observem, ó, que o sufixo é outro. Então, vocês realmente precisarão consultar a tabela para vocês não escreverem de forma errada ou mesmo não falarem aí de forma errada quando vocês quiserem usar um adjetivo no grau superlativo absoluto sintético, ok?